Alguma vez você já recebeu uma cédula danificada e ficou sem saber o que fazer? Já recusou o recebimento de uma dessas notas porque ficou sem saber se ela valia alguma coisa? Essa dúvida acontece tanto com consumidores quanto com os comerciantes. E muita gente que tem uma nota dessas quer repassar logo porque fica com medo de perder aquele valor, fica com medo daquele dinheiro não valer nada. Por conta disso, já existe até decisão judicial porque um comerciante se recusou a receber uma cédula deteriorada. E hoje você vai ficar sabendo quando você deve ou não aceitar e o que você deve fazer caso você tenha alguma cédula dessas com você. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor e também a se prevenir contra golpes. Então, se você quiser estar sempre por dentro de tudo, já se inscreve logo aqui nesse botão aqui embaixo. É muito comum as pessoas acharem que quem se recusa a receber uma cédula danificada comete crime. E isso é porque lá no artigo 43 da Lei de Contravenções Penais é estabelecida uma multa para quem se recusa a receber moeda de curso legal no país. Ocorre que o órgão responsável pela emissão e circulação de moeda corrente aqui no Brasil é o Banco Central. E dentre as atribuições do Banco Central está a garantia de que todas as cédulas, de que todo o dinheiro que circula estará em boas condições. O próprio Banco Central diz que as cédulas deterioradas devem ser tiradas de circulação. E ele também diz, dentre essas cédulas, quais são as que possuem e as que não possuem valor. Preste atenção agora, porque para cada categoria eu vou colocar uma foto exemplificativa para que você consiga identificar o tipo das cédulas com maior clareza. As cédulas danificadas que têm valor e que por isso são adequadas à circulação são divididas em duas categorias. A primeira nessa categoria são as cédulas não utilizáveis, que são aquelas que, embora estejam inteiras, elas estão já deterioradas pela ação do tempo, já estão puídas. É aquela nota velha, aquele dinheiro velho que já está quase rasgando, está puído. Essas cédulas, embora possam circular normalmente, quando são recebidas por um banco, devem ser encaminhadas ao Banco Central para que elas sejam destruídas e substituídas por cédulas novas. Na segunda categoria estão as cédulas dilaceradas. Essas cédulas podem até estar inteiras, porém elas possuem ali algum carimbo, rabisco, desenho, algo escrito por alguém, podem estar rasgadas, cortadas na extremidade ou no interior delas, danificada por fogo, traça, cupim, agente químico, podem ter alguma parte suprimida, podem ser formadas por fragmentos de outras cédulas ou até mesmo com fragmentos de papel comum. Essas cédulas dilaceradas só têm valor para pagamento, depósito ou troca em alguma agência bancária que também vai encaminhar para o Banco Central, que vai trocar por uma cédula nova. Aí é importante dizer aqui que para terem valor, esses fragmentos devem corresponder a mais de 50% do tamanho da cédula original. Isso quer dizer que caso você tenha uma cédula dessas, você não pode querer obrigar com que o comerciante aceite como forma de pagamento esse dinheiro, assim como o comerciante não pode querer que o consumidor aceite esse dinheiro como troco. Quem tem uma nota dessas deve ir até uma agência bancária e pedir para trocar por um outro dinheiro. O que costuma acontecer, mas isso que fique claro aqui que é uma mera cortesia do comércio, é que eles costumam aceitar esse tipo de nota e depois eles mesmos vão lá no banco e trocam, já que eles fazem muita transação bancária, tem comércio que vai ao banco 2, 3 vezes por dia, então eles vão lá, aceitam o dinheiro para não perder a venda, porque eles sabem que no banco ele vai ter esse dinheiro trocado. Já as cédulas que não possuem valor e por isso são inadequadas para circulação são as cédulas mutiladas. Essas cédulas são aquelas que possuem menos de 50% do seu tamanho original. Eu vou passar as fotos de exemplo aqui de algumas dessas cédulas e caso você tenha alguma delas, você pode levar até a uma agência bancária, eles vão pegar essa nota que você tem, vão te dar um recibo e vão encaminhar essa nota para o Banco Central. O Banco Central tem um departamento de perícia que vai analisar se essa sua nota tem ou não valor, se ela pode ou não ser trocada por outra. Se por acaso eles constatarem que ela pode ser trocada,
o banco vai entrar em contato com você e vai te dar uma cédula nova. Então, se você tiver um dinheiro desses em casa, não jogue fora, pelo amor de Deus. As cédulas que podem ser encaminhadas para análise são aquelas que estão rasgadas, mas que quando você junta, ela fica ali com a maior parte do seu tamanho, ou as cédulas que estão danificadas por fogo, agente químico, cupim, ou até mesmo poídas. Mas lembrando que elas todas têm que ter um tamanho maior do que 50% do tamanho original. Já as cédulas que não têm valor nenhum e você não pode trocar lá no Banco Central ou na agência bancária, são as cédulas rasgadas, cortadas, danificadas pelo fogo ou danificadas por traças, cupins ou agentes químicos. Reparem que nesses exemplos, todas elas têm menos da metade do tamanho original. Por isso que elas não têm valor e não podem ser trocadas. Porque se assim fosse, ia ser muito fácil, né? Todo mundo ia pegar uma nota de dinheiro, ia sair picotando em vários pedacinhos e ia pedir para pegar cada pedacinho ali e trocar por uma nota nova. Iam fazer a verdadeira multiplicação do dinheiro. Agora, você lembra que eu falei que mesmo que algumas cédulas tenham valor, ninguém é obrigado a aceitar, a não ser o banco? Com base nisso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente o pedido de um consumidor que entrou com um processo pedindo danos morais para um supermercado porque ele teve uma nota de R$2 toda remendada, recusada pelo estabelecimento. Esse consumidor alegou que sofreu danos morais porque ele é uma pessoa muito conhecida na cidade e que isso fez ele passar por um constrangimento horrível. O próprio Tribunal de Justiça reforçou que quem dita essas regras é o Banco Central. E que se o próprio Banco Central diz que ninguém é obrigado a aceitar, o dono do supermercado não é obrigado a aceitar, então isso não configura dano moral. Com base nisso, seja você consumidor ou comerciante, nunca tente obrigar alguém a aceitar alguma nota danificada, rasurada, rabiscada, carimbada, porque ninguém é obrigado a aceitar. E se alguém tentar passar uma nota dessas para você e você não quiser aceitar, você está no seu direito. Então você pode recusar sem medo nenhum. Não esqueça de clicar em gostei, muito obrigada e até o próximo vídeo.